Graças e paz, igreja. Saúdo a todos com a paz do Senhor e convido todos a abrirem a palavra do nosso Deus em Gênesis 47 para que juntos possamos dar continuidade ao estudo do primeiro livro da Bíblia, em mais uma quarta doutrinária. Gênesis 47, nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 12. Israel é apresentado a Faraó. Mas antes, eu convido a amada igreja que está assistindo essa transmissão a, junto comigo, orarmos ao nosso Deus. Oremos, igreja. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma quarta doutrinária, mais uma oportunidade de lermos, entendermos e meditarmos na Tua palavra, mais uma oportunidade, Senhor, que teremos de aprender um pouco mais com essa porção que Tu separastes para nós na noite de hoje. Somos gratos a Ti pela revelação que há em nós através do Teu Espírito Santo, dos mistérios, Deus, contidos nas Sagradas Escrituras. Agradecemos, Senhor Jesus, sempre que temos a oportunidade pelo Teu sacrifício, Senhor. A todo tempo é válido relembrarmos que se não fosse por Tu, Senhor, não estaríamos aqui. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas Tuas misericórdias. Obrigado pelo sacrifício da cruz. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós. Fica conosco essa noite e nos abençoa. Assim te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Gênesis 47, a partir do versículo 1, a palavra nos diz assim: Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram na terra de Canaã. E eis que estão na terra de Gósen. E tomou consigo 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? E eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanhos, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti. No melhor da terra, faze habitar o teu pai e os teus irmãos, habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, pô-nos por chefe do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: Os dias dos anos de minha vida, de minhas peregrinações, são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Amém. Bem, irmãos, aqui nós temos uma passagem bem interessante, já ali findando o livro de Gênesis, né? Estamos há muitos meses estudando esse livro, e aqui nós já estamos rumando ali para o fim. Aqui nós temos as passagens finais ali acerca desse episódio que aconteceu na vida de José, desde o período ali em que ele fora vendido como escravo para os egípcios,
até o momento em que ele ascendeu como governador dessa terra, e agora já estamos, digamos assim, nos finalmente dessa história, né? E aqui nós temos uma passagem muito interessante e riquíssima de sabedoria para as nossas vidas, nesses 12 versículos, onde José ele apresenta ali a sua família a Faraó, para que possa ter ali uma decisão acerca do suporte necessário à sua família, mas o suporte também requerido por estes, né? Obviamente que José ele era o governador do Egito, mas ainda assim ele devia satisfação a Faraó de algumas coisas, e obviamente não caberia bem se José tomasse uma decisão de dar alguma terra, embora pelo alto cargo e pela governança que José tinha pelo Egito, até por tudo que ele já tinha vivido com Faraó, né, já ter demonstrado ali a alta capacidade de administração, a capacidade e a responsabilidade acerca dos recursos ali do reino de Faraó, não pegaria bem se José tomasse uma decisão em favor de sua família, de dar uma terra para eles, sem que antes ali alinhasse, né, esses termos com o Faraó. Se voltarmos aqui a 2 versículos antes, no capítulo 46, nós vemos ali a partir do 32 e do 33, que José ele orienta os seus irmãos acerca de como conduzir essa conversa, né? Ele fala, olha, vocês vão informar, tá, quando forem consultados por Faraó, porque ele vai perguntar isso a vocês, o que vocês fazem. Vocês vão ter que deixar muito claro que vocês são pastores, né? Quando ele perguntar quais são aí, qual é o seu trabalho, vocês explicam, olha, nós somos pastores, nós temos rebanhos e nós tomamos conta do gado. Então, assim, José ele orienta como essa conversa ela deve ser tocada. Já conhecia, obviamente, o formato, o modelo ali com que Faraó conduzia situações similares a essa, e obviamente não seria diferente na situação dele. Óbvio, irmãos, que a gente não pode deixar aqui de deixar claro que Faraó já tinha ali uma inclinação de acatar aquilo que José queria fazer. Tanto que quando a gente for desmembrar um pouco mais do texto, a gente vai entender alguns comportamentos de Faraó que são, no mínimo, estranhos para um homem da sua envergadura, um homem que estivesse ocupando o cargo que ele ocupava, né, a nação mais importante da época, o homem que era tido ali como uma representação de Deus na terra, ou sendo o próprio Deus ali para o seu povo, ele se permitia determinadas situações, mas obviamente que isso se dá muito pelo relacionamento que José tem com ele. Bem, aqui, irmãos, se separarmos o texto, a gente pode verificar aqui 4 momentos muito específicos desse texto que servem diretamente como lição para as nossas vidas. Eu vou separar esses 4 momentos também naquilo que eu chamo de 4 personagens nesse curto período. Um é o Faraó, o outro é José, o outro é Jacó, e o outro não é um personagem, é um grupo de personagens que seriam ali os 5 irmãos de José, mas para facilitar aqui a nossa... o discorrer da explanação dessa noite, eu vou usar como se fosse o grupo fosse um único personagem. Então vou considerar os 5 irmãos de José ali como uma única persona. Bem, se pararmos para analisar a forma com que o texto ele nos apresenta essa história, a gente pode separar comportamentos desses 4 personagens que são muito válidos para nós nos dias de hoje, e acredito que sejam válidos a toda a época, né? A Bíblia ela já é um livro bem antigo, essa história mais antiga ainda, mas é válida a qualquer momento, porque são ações, atitudes e comportamentos que perduram através das eras, irmãos. E o primeiro deles que eu vou falar é sobre a importância de tomar bons conselhos, né? Os irmãos de José, eles escutam ali claramente o que José tem a falar para eles. Como eu falei, no versículo 32 e 33 do capítulo anterior, ele orienta os irmãos, e os irmãos assim fazem como ele dissera. E obviamente eles foram ali bem-sucedidos, digamos assim, na entrevista que eles tiveram que fazer com o Faraó. Bem, quando a gente para pensar, irmãos, o que é
tomar bons conselhos, o que é a receber ali bons conselhos. A gente precisa ficar atento, irmãos, porque hoje em dia tem um ditado que fala que se conselho fosse bom, hoje em dia não, né? Sempre existe esse ditado. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, é no mínimo duvidoso. Porque assim, sim, bons conselhos não são dados ao léu. Bons conselhos não são dados de qualquer forma. Quando eu falo bons conselhos, eu quero chamar aqui a atenção da igreja principalmente não sobre o que é dito nem como é dito, mas sobre quem diz ou quem dá esse conselho. Né? É bem verdade que nós somos cercados de amigos, de familiares, de colegas, pessoas que genuinamente eles querem o nosso bem. Eu não estou levando aqui em consideração nem o grupo de pessoas que porventura possam querer o nosso mal, ou possam estar tramando alguma coisa contra a gente, ou simplesmente pessoas que possam ser ali indiferentes à nossa situação. Não. Eu estou considerando aqui o grupo de pessoas que quer até o nosso bem. Porém, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com quem nos fornece determinados conselhos, porque não necessariamente aquilo que é bom para aquela pessoa será bom para nós. Então nós devemos lembrar sempre, somos parte do povo de Deus. Nós temos condutas, postura, comportamentos que devem ser diferentes do mundo. E nem sempre essas pessoas que se aproximam de nós, repito, com boas intenções, elas vão compreender isso. Mesmo que não sejam mal intencionadas, mesmo que não tenham o intuito de prejudicar, são pessoas que, com base naquilo que conhecem, por muitas vezes alienadas e utilizadas por Satanás, eles podem dar ali conselhos que não vão ser virtuosos para as nossas vidas. Então vale a pena seguir, sim, bons conselhos, mas para nós precisamos estar atentos a quem nos fornece esse tipo de conselho. Aqui, os irmãos de José, eles ficaram atentos ao direcionamento do seu irmão e foram exitosos naquilo que se propunham porque seguiram um bom conselho de um homem cristão, se fôssemos adequar a situação para os dias atuais. José fazia parte do povo de Deus, Cristo ainda não havia sido revelado em terra, não havia sido crucificado e ressuscitado, então, obviamente que eu sei que não existia aqui o cristianismo à época, mas eu posso fazer esse paralelismo se considerarmos nos dias atuais. Então José aqui seria o equivalente a um servo, a um cristão, a alguém que entende da responsabilidade daquilo que falara, e aqui vai o meu segundo ponto. O primeiro é tomar bons conselhos e a importância disso. O segundo é ser uma pessoa que aconselha corretamente. José, ele tinha aqui uma responsabilidade muito grande, irmãos. Óbvio, é como eu falei, Faraó certamente já estava ali inclinado em escutar aquilo que José falara. Porém, José, ele fez algo que eu julgo que muitas pessoas, inclusive dentro do meio cristão, desconsidera, que foi se preparar para isso. Ora, irmãos, eu digo aqui que o segundo ponto é a importância de dar bons conselhos e de dar boas orientações, mas o principal disso aqui é como fazê-lo. Irmãos, precisamos nos preparar. Não adianta a gente simplesmente orientar as pessoas, não adianta simplesmente falar frases de efeito, coisas prontas, ou recitar ali um versículo. Em muitos momentos nos é requerido ali uma orientação, é requerido uma palavra e a gente precisa ter sabedoria. Óbvio, a gente não vai saber do que está ali na curva, ou como vai ser o dia de amanhã, ou se dentro de uma situação familiar, uma situação de trabalho, uma situação de escola, ou seja lá o meio em que você esteja inserido, você não necessariamente vai conseguir se preparar para aquela situação específica. Mas existe uma forma de você se preparar de uma maneira, entre muitas aspas, e aqui com todo o respeito que eu tenho aos procedimentos e às condutas acerca do Evangelho, mas uma forma genérica de que você pode se preparar para tudo, que é lendo a palavra, orando e jejuando. Tripé da fé, irmãos. Então, se nos prepararmos, se preparar para situações necessárias, porém que você não sabe quando elas vão surgir,
vai lhe habilitar a ser uma pessoa que dará bons conselhos, dará boas orientações. Não necessariamente porque você é uma pessoa experiente da vida, não necessariamente porque você ocupa grandes cargos em empresas, não necessariamente porque você é conhecido por ser uma pessoa que tem boas sacadas, que é inteligente. Não, irmão. Se nós somos crentes, nós precisamos aconselhar as pessoas com base no Evangelho. Não tem cabimento a gente estar dando palavras como tipo, o seu chefe de fato é alguém que é cruel, ora, comece a boicotá-lo, comece a fazer corpo mole, comece a fazer isso e aquilo. Não, irmãos, a palavra diz o contrário. A palavra fala sobre a nossa conduta, a palavra fala sobre a forma com que a gente precisa se comportar para darmos um testemunho e amontoarmos brasa na cabeça dessas pessoas. Porque as pessoas vão começar a questionar, ora, se eu sou rude, se eu sou cruel, o normal é ser agredido, mas essa pessoa, ela me é prestativa, ela me é atenta, ela me é cara. O que é que está acontecendo? E naturalmente essa pessoa, ela vai abrir uma brecha para que você fale de Jesus para ela. Então assim, a gente precisa lembrar que o nosso trabalho aqui na Terra, a nossa principal missão, é a ministração do Evangelho. E todo e qualquer ambiente que você esteja, é um ambiente propenso para que você faça isso. Agora, a sua conduta, ela vai fazer com que essas portas se abram ou se fechem. Óbvio, existem outros fatores, mas se você aconselhar mal as pessoas e tiver uma conduta que não seja exemplar, essas portas elas não serão abertas, a menos, é claro, que seja um direcionamento específico do Senhor e um ponto específico que Ele traga. Agora, a nossa conduta quanto a aconselhar as pessoas, e abre um parênteses, a necessidade de nos prepararmos para dar tais conselhos é algo imprescindível na caminhada de qualquer cristão. Então, diante de cenários em que seja requerido um conselho, siga aquilo que a palavra lhe direciona. Use a palavra como bússola, inclusive para aconselhar outras pessoas, sejam elas crentes ou não. Então, o segundo ponto de atenção aqui, de aplicação nas nossas vidas, é nos prepararmos para darmos bons conselhos. O terceiro, irmãos, aqui, eu vou separar nos dois outros personagens, que é Jacó e o faraó. Aqui, irmãos, o próximo ponto que eu queria tratar aqui é interessante, é a conduta de Jacó. Jacó, como ele mesmo fala, né, já é um homem de 130 anos, já um ancião, um homem que já passou por diversas situações na vida, e estava ali se deparando e estando de frente ali com o homem mais poderoso da terra, que era o faraó. E aqui, irmãos, é no mínimo curioso a maneira como Jacó ele se apresenta e como ele fala, de uma forma irreverente, talvez até um pouco engraçada, quando o faraó pergunta quantos anos ele tem, ele fala, os dias dos anos da minha vida, das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, os dias de suas peregrinações. Então ele fala assim, olha, vivi 130 anos, é pouquinho, sou menino. E assim, ainda foi ralado, tá? Foi difícil, coisa aconteceu aqui. Ele fala de uma forma muito simples ali diante de Faraó. E aqui, irmãos, para nós, não é que nós devemos necessariamente levar as coisas de forma cômica, mas aqui eu enxergo em Jacó uma liberdade. A liberdade de falar de forma muito clara, respeitosa, obviamente, sempre com respeito, mas muito leve sobre as coisas que acometeram a sua vida. Ora, para nós é muito claro a liberdade que há em Cristo. Nós somos livres, irmãos. Jesus nos chamou para a liberdade. A gente não precisa necessariamente ficar amarrado a coisas que o mundo traz. Ao contrário disso, nós precisamos ser livres. Óbvio, com respeito. A gente precisa ter atenção àquilo que nós falamos, mas não podemos ter omissão quando nos é requerido a coragem necessária para falar do Evangelho. Então, assim como Jacó, diante do homem mais poderoso do mundo, teve a liberdade de falar dessa forma, de forma tranquila, de forma clara, respeitosa, mas sem amarras, Cristo também nos convida a pregarmos o Evangelho com intrepidez e com liberdade. E todas as vezes que for requerido a nós a fala acerca das Sagradas Escrituras, precisamos ter a coragem necessária para isso, porque a liberdade não nos falta, irmãos. E assim como Jacó, faremos isso com leveza. Precisamos ter coragem para poder entender que em determinadas situações nós não podemos nos omitir. Por fim, irmãos, nós aqui temos uma última lição que quem nos dá é Faraó, porque assim,
é no mínimo interessante. Obviamente que Jacó não foi de forma nenhuma desrespeitoso com ele, e esse não seria o motivo, mas o ponto de atenção aqui é quando a palavra fala no versículo 10, e tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Irmãos, é no mínimo curioso que Faraó tenha recebido essa bênção. Volto a repetir, ele já tinha uma inclinação de aceitar ali os pais e os irmãos de José, mas daí Jacó abençoar Faraó e sair da sua presença tranquilamente é no mínimo curioso. Os egípcios, eles tinham ali os seus deuses, eles tinham ali as suas divindades, eles tinham suas crenças, e óbvio, irmãos, que Faraó já tinha ali recebido, né, da parte do Senhor diversas bênçãos vindas através da vida de José, mas o ponto aqui não é só Faraó ter recebido, é Jacó ele ter mais uma vez tido ali a tranquilidade de fazer tal coisa. E nós, irmãos, muitas vezes nos prendemos em pregar a palavra de Deus, em falar sobre determinada coisa, com receio de que o próximo não receba. E aqui nós temos mais uma vez um homem descrente, que é o famoso, eu sei que Deus existe, ele é muito bom. É aquele que fala, não sou crente não, quando eu morrer, Deus me coloca onde ele quiser. Não, eu devo tudo a minha vida a Deus, eu sei que ele existe. E diversas outras coisas que a gente escuta, irmãos. Talvez seja essa pessoa que Faraó fosse. Ele viu tudo que Deus fez para o Egito através da vida de José, mas não era um crente, não era um homem do povo de Deus, não era alguém de Israel. E mesmo sendo a pessoa que o era, Jacó foi lá, o abençoou, e ele recebeu de bom grado. Então, irmãos, preguemos a palavra com tranquilidade, sem nos preocuparmos quem o outro é, ou se o outro vai aceitar, ou o que é que ele vai achar. Porque no final das contas, irmãos, isso aí vai depender dele. A nossa missão, o nosso trabalho é pregar a palavra com singeleza de coração, com humildade de espírito, mas com a verdade absoluta que a palavra tem para as nossas vidas e para a vida de outras pessoas. Bem, basicamente são esses 4 pontos que eu gostaria de trazer à igreja nessa noite. A atitude ali dos irmãos de José em tomar bons conselhos, saber de quem estão tomando esses conselhos, a atitude de José de se preparar para dar esses bons conselhos, e a liberdade que há ali em Jacó, né, em pregar a palavra com intrepidez, com tranquilidade, tendo ali como testemunho Faraó, que era um homem que era e ainda assim recebeu de bom grado tudo aquilo que o pai de José trouxe para si. Então, irmãos, esses 4 personagens, eles nos ensinam essas valiosas lições na noite de hoje. Eu gostaria de fato que pudéssemos refletir um pouco mais acerca de tudo isso e que possamos levar para as nossas vidas esses ensinos tão valiosos que a palavra tem para nós. Eu queria convidar a igreja a mais uma vez orar para encerrarmos a 4ª doutrinária dessa semana. Senhor, muito obrigado, Deus, pela porção da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela revelação que há em Cristo Jesus. E através do auxílio do Teu Espírito Santo, eu clamo, Senhor, que tudo aquilo que foi dito essa noite, que possa encontrar guarida, Senhor, no coração de cada um desses que estão assistindo a essa transmissão. Muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício. Clamamos a Ti, Deus, que Tu nos auxilie cada dia mais. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Pai, seja conosco, meu irmão.